Capítulo 20. A madrugada já avançava e eu continuava a revirar na cama. Afofei o travesseiro mais uma vez, tentando pegar no sono. Aparentemente, quanto mais eu me esforçava, mais distante da inconsciência ficava. O La Galatea ancorara no porto muito depois do anoitecer. Leon alugara uma caleche e nós viemos direto para casa, encontrando-a silenciosa e adormecida. Ele me levou até o terceiro andar, me apresentando a ala dos empregados. Naquele jeito distraído, antes de descer as escadas e ir para seu quarto. O aposento que me fora designado, reservado ao camareiro do patrão, não era muito grande nem dispunha de muita mobília, apenas uma cama de solteiro, um criado mudo e uma cômoda, mas era limpo. Tinha uma coberta fofa e quentinha e não sacolejava, era mais que o bastante para mim. No entanto, mesmo exausta física e emocionalmente, não conseguia encontrar alívio. Sentia falta de manteiga se embolando em mim. Além disso, minha mente não me dava trégua. Meu coração voltara a sussurrar que alguma coisa naquela história não se encaixava. Eu me virei outra vez, colocando uma das pernas para fora da coberta, agarrada à ponta do travesseiro. A luz pálida do luar que entrava pela janela caprichosamente incidiu no anel em meu indicador. Movimentei o dedo, distraída pelos reflexos dourados e meus próprios pensamentos. Leon estava de luto. Isso não podia significar nada. Eu estava aprendendo agora que a crueldade não era coisa de livro de contos de fadas, que pessoas más realmente existiam. Era esperado que meu noivo seguisse as normas sociais e desempenhasse o papel de noivo viúvo, ou qualquer que fosse o termo. Podia ser apenas um teatro. Mas a dor que reconheci tão intimamente em seu rosto não me admirava que ele não tivesse me reconhecido ainda. Seria um milagre se conseguisse apenas lembrar o nome do seu próprio navio. Rolei no colchão, encarando as vigas no teto. Leon era uma complicação ambulante. Eu não conseguia decifrá-lo. Às vezes era cínico e arrogante. Outras, não exatamente um perfeito cavalheiro, mas um homem direto e gentil, o que era ainda melhor. Se eu deixasse de lado o fato de ter saído nu daquela banheira, certamente, se ele soubesse minha verdadeira identidade, teria tido mais pudor. Ou talvez não. Era realmente difícil prever suas ações. Mas ele tinha o respeito e a admiração de sua tripulação, de seu sócio, adicionei, me recordando daquela noite no teatro em que Pedro lhe pedira conselhos, e ele também era temido. Eu estava confusa, começando a questionar as suposições que me levaram a incriminá-lo tão apressadamente. E se eu estivesse equivocada? Muitos homens estiveram presentes no La Galatea, naquela noite fatídica, do ângulo em que eu estava, caindo nas águas escuras, a maneira como fui dominada. Meu agressor parecia ter bastante altura, como Leon, ou como Inácio e Dimitri, Pedro, até mesmo o Dr. Almeida. O carrancudo Gaspar ou o simpático Javier. Quase todo mundo era mais alto que eu. Eu não podia afirmar que a sombra que eu vislumbrara era de fato Leon. Mas havia a abotoadura. Suspirei. Ela pertencia a Leon. Disso eu não tinha dúvida. Eu já tinha analisado a joia tantas vezes que decorara cada linha do desenho. Ainda assim, parecia que algo elementar faltava naquela trama. Mas o quê?
Inquieta, saltei da cama e me enfiei dentro das calças. Se não podia dormir, podia muito bem aproveitar o tempo para procurar alguma coisa que me ajudasse a colocar um ponto final naquela história. Encontrei o andar de baixo completamente às escuras, não enfrentando dificuldade para chegar ao escritório de Leon. Afastei as cortinas das janelas para que a luz da rua ajudasse a iluminar a mesa. Fiz uma rápida análise na papelada que ele deixara sobre ela, mas não havia nada relevante, nem sinal das minhas cartas. Apenas porções de notas e contratos espalhados por toda a superfície, como uma toalha. Ao menos podia ser um pouco mais organizado, me queixei, ao enfiar o dedo dentro do pote de tinta que ele deixara aberto sob um dos papéis. Sem alternativa, limpei a sujeira na parte interna do paletó e voltei a investigar com um pouco mais de cuidado. Abri a primeira gaveta e mais papéis. A maioria contratos aparentemente legais, redigidos em línguas variadas. Segui para a segunda, deparando com uma bolsa de veludo com bem gorducha, repleta de moedas. Ao afastá-la, um pequeno objeto rolou de dentro dela e tilintou no fundo da gaveta. Tateei até que o metal frio se enroscou na ponta do meu indicador. Um anel. Fui para perto da janela, examinando o aro dourado, que parecia ter o mesmo diâmetro do anel entalado em meu dedo. Ao centro, onde deveria existir uma pedra, fios de cabelos castanhos compunham uma delicada trança, cintilando ainda mais graças ao visor de cristal lapidado. Virei a joia com cuidado, espremendo a vista para ler a minúscula gravação na base. Emília Balon Ortiz. Não era um anel qualquer. Dar um cacho de cabelo a um homem significava comprometimento máximo, e esse homem mandar incrustá-la em uma joia era o epítome do amor. Aqueles fios pertenciam à noiva de Leon, a primeira, quero dizer, e aquele anel me dizia que ele a amara profundamente. Meu estômago vazio revirou, me deixando enjoada, confusa, envergonhada e algo mais que eu não soube nomear. Me afastei da janela, bati a parte de trás dos joelhos na cadeira e caí sentada, com as mãos trêmulas, os olhos pinicando. Tornei a guardar o anel na bolsa e fechar a gaveta antes de sair correndo do escritório. Eu estava errada, pensei ao chegar ao terceiro andar e entrar em meu quarto, me recostando à porta. Leon não tinha perdido o coração no mar. Ele o dera de bom grado a Emília Balon Ortiz. Por favor, fechei os olhos bem apertado, as lágrimas descendo pelo meu rosto. Por favor. Eu não sabia ao certo por que chorava, pelo que implorava. Não, isso não é verdade. Eu sabia, sim, mas estava com medo de me permitir ter esperança. Olá, você deve ser o novo criado do patrão, Dominique, não? Perguntou a jovem com uma intensa cabeleira castanha e sorriso aberto, tirando os olhos da panela que mexia com vigor. Tão logo pisei na cozinha. Ou me arrastei pelo piso, seria outra maneira de dizer. Tudo em mim doía, graças à noite insone. Sim, senhorita, fiz um cumprimento de cabeça. Sou Lúcia. Creio que você e o capitão tenham chegado muito tarde ontem. Não encontrei pratos para lavar, por isso desconfio de que esteja com fome. E estava mesmo. Não tinha comido nada no dia anterior.
além de alguns pedaços de gengibre. A moça, um pouquinho mais alta que eu, mas com muito mais curvas, se apressou a encher uma caneca de café. O capitão já acordou? Ela me entregou a bebida quente e um prato com uma generosa fatia de pão doce. Minha boca salivou. Não. E me deixei cair na cadeira. Bati na porta, mas não obtive resposta. Parece que ele ainda está dormindo. Mordisquei um pedacinho de pão. Minha nossa, era delicioso. É melhor eu preparar a mesa. O capitão não deve demorar para se levantar. Ele nunca fica muito na cama. E começou a se movimentar pela cozinha, organizando pratos e um belo conjunto de finas porcelanas brancas sobre uma bandeja. Ainda mais nas últimas semanas. O pobrezinho não tem dormido quase nada. Ali estava a minha chance de saber um pouco mais sobre Leon. Beberiquei o café, a atenção na caneca de ferro. Eu soube que a noiva do capitão sumiu, mencionei, como quem não quer nada. Pois é, fez um muxoxo, despejando o café fumegante dentro do bule. O vapor espiralou em frente ao seu rosto, preenchendo a cozinha com o delicioso aroma. Uma moça tão jovem, eu a vi de relance uma vez, quando visitei o capitão. Era realmente linda. Você muito mordia a língua para impedir que as palavras saíssem. Você estava falando de Valentina, não de Dominique. Ela estava falando de Valentina, não de Dominique. Como foi que o capitão reagiu ao saber que a noiva desapareceu? Aí está você. O senhor Abelardo entrou na cozinha, uma pilha de roupas nos braços. No instante seguinte, fui soterrada por uma montanha de tecido escuro. Bem, ao menos não era um balde de água, me consolei, questionando se Abelardo e Gaspar não teriam algum parentesco. Escove estes paletós, ele ordenou de cara amarrada, e depois cuide das botas do capitão. Senhor Abelardo, interveio a senhorita Lúcia, ao mesmo tempo em que eu afastava o tecido para poder respirar e enxergar alguma coisa. O pobre rapaz nem terminou de comer. Se ele quer mais tempo à mesa, que saia mais cedo da cama. Um tanto atrapalhada, consegui ficar de pé, equilibrando os paletós, pronta para perguntar onde eu poderia encontrar uma escova, mas o ruído de pés pesados batendo contra o piso fez todos nós nos virarmos. Tenho certeza de que o coração da senhorita Lúcia não deu um pinote, como o meu, e as bochechas do senhor Abelardo não enrubesceram como as minhas. Ao ver Leon adentrar a cozinha, era a vergonha por ter xeretado em seu escritório que me deixava tão agitada. Apenas isso, tentei me convencer, ignorando o rebuliço em minha barriga. Bom dia, capitão. Seu café da manhã já está servido, anunciou a cozinheira, apressando-se para apanhar a bandeja. Ele a impediu de correr para a sala de jantar, bloqueando seu caminho com o próprio corpo. Não se incomode, senhorita Lúcia. Quero apenas um pouco de café. Então aquelas íris cinzentas pousaram em mim. Bom, parcialmente, já que quase me escondia detrás de toda aquela roupa suja. Chico, cuide da lavanderia depois. Vou precisar de você. Atarantada, a senhorita Lúcia apoiou a bandeja na mesa para lhe servir o café, a porcelana repicando de leve enquanto eu montoava os paletós na cadeira sob o olhar afiado do mordomo. Leon engoliu a bebida quente de uma só vez, sem açúcar ou leite. Depois que terminar de comer, vá ao meu escritório, me disse ele, um tanto seco, antes de sair da mesma maneira inesperada que entrou. Lúcia e eu nos entreolhamos. Ele parece zangado, não é? Murmurei. Sim,
mais que o habitual. Ela secou as mãos no avental, abraçado à sua cintura estreita. O que será que está acontecendo? Meu Deus, será que ele tinha descoberto alguma coisa sobre a minha visita noturna? Será que pretendia me demitir? Pior ainda, pretendia me punir? Suas orelhas são grandes, decorativas? Suas orelhas são apenas decorativas? O senhor Abelardo rugiu, me empurrando para a porta. Não ouviu o capitão? Vá atrás dele, moleque. Era fácil para ele dizer. Não teria que ficar cara a cara com aquele homem zangado em um ambiente com pouco mais de 18 metros quadrados. Ainda assim, reuni alguma coragem e fui atrás do meu patrão. Encontrei Leon sentado na cadeira atrás da mesa, em seu escritório, o olhar perdido na janela. A aura obscura parecia ainda mais sombria naquela manhã, como se sugasse toda a luz de sua alma. Nervosa, fiz menção de me sentar na cadeira em frente à mesa, mas dessa vez me controlei bem a tempo. Eu era um criado, e a criadagem não se senta a menos que o patrão ofereça. E foi o que ele fez, com um rápido gesto de mão, atenção na vidraça. Oh, céus! Ele ia mesmo me demitir, não é? Eu tinha conseguido enganá-lo com aquele disfarce ridículo, mas colocara tudo a perder invadindo o escritório. Será que ele chamaria a guarda ou apenas me colocaria na rua e me... O que tanto olha, Tico? Não tão desatento como deixava transparecer, não? Isso não era nada bom para mim. Abri a boca para perguntar o motivo de ele ter solicitado minha presença e acabar logo com aquela aflição, mas ele falou primeiro. Sei o que está pensando. Seus lábios se curvaram em um arremedo de sorriso de partir o coração. Não gostaria de estar na pele deste sujeito hoje. Eu não estava... Já sentiu como se estivesse morto? Ele deixou a cabeça pender no encosto da cadeira de espaldar alto, o olhar perdido lá fora, jogado ao inferno. E, pior, que poderia ter feito alguma coisa para impedir que isso acontecesse. Mas não fez. Já sentiu tanta culpa que parece que existem vermes o devorando por dentro? Pensando em mamãe e naquela tarde fatídica em que insisti que fôssemos à confeitaria, sussurrei. Sim. Então tenho uma ideia de como eu me sinto neste maldito dia. Não sei se o compreendi. Aquela sexta-feira não parecia particularmente especial. Não para mim. Tentei recordar o dia do mês, mas havia perdido as contas nas últimas semanas. Será que tem alguma coisa a ver com a primeira noiva? Ah, ele riu, aquele som oco, sem vida. Então ouviu a história sobre eu ter matado Emília. Eu tinha dito aquilo em voz alta? Mas que raios! Foi o que me disseram, mas gaguejei. Se é o que dizem, atalhou, exaurido, ainda observando o jardim. Então, deve ser verdade, não é? Franzi a testa. Mamãe pensava daquela maneira, que o que era dito aos sussurros nos salões de baile e nos jantares eram verdades absolutas. Mas tinha algum tempo que eu aprendera que não era bem assim. A sociedade era precipitada em fazer julgamentos, e, uma vez que algo era dito, se alastrava como uma certeza inquestionável. No entanto, ele estivera equivocado quanto a Elisa. Eles estiveram equivocados quanto a Elisa. Estiveram errados quanto a Sofia também, que fora acusada de coisas tão absurdas que nem sequer me dei o trabalho de acreditar.
estavam errados sobre o Sr. Matias, e eu me incluía nesse grupo. Eu me enganei quanto ao caráter dele, acreditando que fosse um bom homem, quando na verdade não passava de um monstro. Eu podia estar fazendo exatamente a mesma coisa com Leon, se a porcaria da abotoadura não estivesse naquele exato instante no fundo do bolso do meu paletó. Está bem, eu já não podia mais mentir para mim mesma. Torcia fervorosamente para que Leon fosse inocente. Queria que isso com tanto desespero que tinha medo de me deixar cegar pela esperança. Eu sentia a falta dele, como jamais pensei que fosse possível. Desejava poder lhe contar tudo o que tinha acontecido e ouvir seus conselhos, afundar a cabeça em seu peito e permitir que o ritmo do seu coração apaziguasse o meu. Eu queria o meu amigo de volta, e também o homem que despertava em mim sentimentos e sensações nem um pouco platônicos. Subitamente, Leon abanou a cabeça, como que para clarear as ideias, e se aprumou. Ao voltar a falar, parecia mais composto e frio. Eu o chamei aqui porque preciso que vá até o alfaiate. Alfaiate? Guinchei, petrificada. Ele queria que eu fosse ao alfaiate sozinha? Oh, espere, dessa vez eu poderia. Abrindo a gaveta, apanhou o saquinho de dinheiro, como não me lançou um olhar acusatório, nem nenhum objeto sobre aquela mesa, quando o anel caiu dentro da gaveta. Entendi que eu tinha sido tola. Ele não sabia nada a respeito da minha excursão noturna e não ia me demitir. Uma parte minha quase se desmanchou de alívio, a outra apenas corou mortificada. O traje do casamento está pronto há alguns dias, explicou, separando algumas moedas. Pague o que eu devo e depois se livre daquelas roupas. Franci a testa. Quer que eu jogue fora seu traje de casamento? É precisamente o que eu quero que faça. Ou fique com ele, se quiser. Pouco importa. Apenas o mantenha longe da minha vista. E me estendeu o dinheiro. Eu me levantei para pegar. A mão já em concha, mas um raio de sol incidiu diretamente sobre a abotoadura presa ao punho de sua camisa branca. Uma flor de lis. Meu pulso começou a martelar nos ouvidos, meu olhar fixo no pequeno círculo dourado em seu punho esquerdo. Não percebi que tinha me aproximado tanto da mesa até meu quadril bater em uma pilha de papéis, empurrando-a para o chão. Ah, me perdoe, capitão. Contornando o móvel, me abaixei para apanhar a bagunça. O problema foi que Leon fez o mesmo, e minha cabeça bateu com força na dele. Ai! Caí sentada, esfregando o local dolorido em minha testa. Mierda! Lamento, Tico. Não percebi que estava tão perto. Eu o machuquei? E estendeu a mão, me dando a chance de analisar seu punho direito. E ali estava um círculo perfeito com a flor de lis em relevo, exatamente igual a que eu tinha no bolso, e também a que unia o outro punho da camisa de Leon. A porta se abriu inesperadamente. O senhor Abelardo disse alguma coisa, mas não cheguei a ouvir. O coração martelava tão alto em meus ouvidos que temi que ele pudesse perceber. Ele usava um par... Leon usava o par de abotoaduras. Duas mãos se encaixaram sob meus braços e me suspenderam. Olhei para cima, para o rosto bronzeado de Leon, que respondia alguma coisa ao mordomo. Ele saiu do foco à medida que meus olhos embaçaram. Incapaz de lidar com minhas emoções, saí correndo do escritório, ouvindo-a chamar meu nome.
mas segui em frente. Só parei quando já estava ao lado de fora da casa, recostando-me aos tijolos à vista, espalmando a mão no centro do peito, onde uma emoção violenta despertou e ameaçou me sufocar. Ele ainda tinha o par. Leon ainda tinha o par de abotoaduras. Não foi ele, falei, rindo, ao mesmo tempo em que lágrimas gordas desciam pelo meu rosto. Não foi Leon. Leon não tinha me empurrado do La Galatea. Ainda que essa constatação fizesse meu coração se inflar, tanto que eu temi que pudesse estourar. Não foi nenhuma surpresa. De alguma forma, eu sabia o tempo todo, mesmo quando tudo parecia me dizer o contrário. Algo em seu olhar, um vislumbre de sua alma, nunca permitiu que eu realmente acreditasse que ele era o culpado. Meu coração tentou me dizer isso mais de uma vez, mas eu estava apavorada demais para lhe dar ouvidos. Sempre tive tanto medo de um dia me colocar na mesma posição a qual meu pai forçara minha mãe, que tinha me deixado cegar pelo medo. Quanto mais eu pensava no que vira entre Miranda e Leon, mais improvável parecia que aquilo fosse o prelúdio de um beijo ou sua conclusão. Não fora Leon. Eu tinha tanta certeza disso quanto de que o sol se poria no oeste no fim daquele dia. Eu podia correr e me jogar em seus braços, tamanha alegria que me assaltava. Aprumei a coluna e voltei para a porta, ansiosa para ver Leon. Mas, antes que eu pudesse avançar, a voz do senhor Abelardo ecoou no interior da casa e me chegou aos ouvidos. Onde está aquele moleque maltrapilho? Meu coração bateu com força e quase pude ouvir o estalo da rachadura que o partiu em dois. Eu estava na rua antes de perceber o que fazia, os braços ao redor do corpo, andando o mais rápido que podia. Não era o medo do mordomo carrancudo que movia meus pés para longe da casa, era o desespero e a vergonha. Moleque maltrapilho, meu Deus! O que foi que eu fiz?